Vamos lá o teste. Estou gravando aqui nesse aplicativo aqui. Vou enviar para vocês. A paz do Senhor a todos. Vamos começar com esses slides aqui que eu fiz, eu mandei aí no grupo, mas agora eu vou tentar fazer uma mini aula aqui para poder ficar mais fácil. Vamos começar a apresentação de slides aqui. Vamos ver. Marinheiro de primeira viagem, aí vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Iniciando a nossa apresentação aqui, na introdução ao livro de Gênesis. Vamos acompanhando juntamente comigo aí. Gênesis significa princípio, ou início de todas as coisas, em hebraico, que é a palavra Gênesis, ela é dita no hebraico bara, que é princípio, ou bereshit, que é início de todas as coisas. O livro de Gênesis é dividido em duas partes. A história dos primórdios da civilização, do capítulo 1 até o 11, e a história dos patriarcas da civilização, do capítulo 12 ao 50. Não vou colocar muita referência de outros livros da Bíblia para a gente se ater simplesmente nesse livro. Como o nosso grupo de estudo é voltado a morar num livro só, se bem que o livro de Gênesis ele é um livro numa coleção de 5, que é o que a gente vai ver agora aqui, ó, que é o Pentateuco, né? Conhecido por nós cristãos, Torá, conhecido pelo povo judaico lá, né? A religião judaica, ou a lei, né? Como é dito muito na Bíblia, no Novo Testamento também, né? A lei de Moisés, né? Então, já como que é uma coleção de livros, a gente vai morar não só no livro de Gênesis, mas também nos outros 4 que completam a coleção dos livros, né? O livro foi escrito aí por Moisés, que é o grande legislador que a gente pode ver aqui da nação de Israel, que é quem escreveu, exceto pela lógica no capítulo 34, que fala da morte dele, que quem deve ter escrito ali foi o sucessor dele ali, né, o Josué. Vamos lá, um argumento que corrobora Moisés como o escritor do Pentateuco. Esse argumento aqui é porque muitas pessoas podem ficar na dúvida, que algumas pessoas até falam que foi Jó quem escreveu. Só que temos aqui uns argumentos aqui para poder refutar isso, né? Diversas vezes Deus falou para o próprio Moisés: escreve isto na memória de um livro. Ali eu não vou colocar também outras referências bíblicas, para que a gente não venha se confundir. Então ali muitas vezes no livro de Deuteronômio Deus fala para Moisés: escreve. Então é um dos argumentos. No Antigo Testamento há muitas referências como a lei de Moisés ou o escrito de Moisés. E o próprio Jesus falou também que Moisés escreveu sobre a sarça ardente. Foi ele quem também deu a lei do divórcio, as leis da pureza. Disse que Moisés é quem deu os 10 mandamentos. E depois os apóstolos também se referiam como os escritos de Moisés, né? Agora aqui é a data da escrita do Pentateuco, juntamente com o livro em questão que a gente está estudando, que é o Gênesis. Quando Moisés escreveu o Pentateuco? Provavelmente ali, muito provavelmente, Moisés escreveu o Pentateuco durante os 40 anos que Israel permaneceu peregrinando e viajando no deserto, onde Deus se revelou, cuidou, fez sinais, prodígios e estabeleceu a autoridade de Moisés. Logo depois da saída ali do Egito, depois das 10 pragas, Moisés já tinha passado seus primeiros 40 anos lá como um príncipe egípcio. Tinha ali também todo um conhecimento ali científico ali dos egípcios, mas ele não utilizou disso na escrita, ele simplesmente utilizou da escrita que Deus deu para ele ali, porque ali na época que ele estava lá no Egito, ele teve contato com muitas outras histórias da criação do mundo, né? Porque ali tinha a biblioteca egípcia e muitas vezes ali que eles adoravam o Deus Sol, tinha muitas histórias e mitos sobre a criação do mundo, mas ele não usou isso, ele usou a própria palavra de Deus, que Deus falou com ele, né? O livro de Deuteronômio é uma recapitulação de tudo.
É importante falar sobre esse livro, gente, porque aqui, ó, o último livro que compõe o Pentateuco, o livro de Deuteronômio, foi escrito às vésperas da entrada na terra prometida de Canaã, que ele fez 5 discursos nas planícies de Moabe, tem um mapa aqui do lado, à beira do Rio Jordão, ao lado da cidade de Jericó. E este for escrito para preparar o povo para adentrar a terra prometida, pois Deuteronômio significa repetir a lei, onde ele recapitula tudo desde Gênesis ao povo, né? Então a palavra Deuteronômio ali em hebraico significa repetição do que já havia sido dito lá desde Gênesis até Números. Então tudo que foi escrito ali, ele começa a fazer ali uns 5 discursos, é o que diz o livro de Deuteronômio, né? Para preparar o povo. Agora vamos aqui aos motivos do livro de Gênesis. Reorientar a visão de mundo dos israelitas, que ficaram 400 anos lá. A gente pode ver aqui, né? Os filhos de Abraão, que são os israelitas que ficaram passados 400 anos escravos lá no Egito, tinham toda uma mentalidade diferenciada ali, fora da vontade de Deus, porque eles já tinham sido introduzidos na cultura egípcia. E lá eles tinham adorado outros deuses, aprendido a ver o mundo como os egípcios viam, e tinham a visão de mundo dos egípcios. Então era preciso que eles estivessem por escrito um relato da origem da fé em Deus por seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, né? Eles tinham adorado a natureza, perdido o conceito de Deus, já tinham se desviado totalmente da vontade de Deus, da aliança com o Eterno e das suas promessas para com o povo, perdidas no tempo da escravidão. Então o livro de Gênesis, ele começa a fazer um recomeço na mentalidade do povo, né? Uma reeducação espiritual ali, né? Uma conversão. Mais motivos aí. Explicar a origem de certas leis. O livro de Gênesis, o livro dos princípios, ele explica muitas coisas para conduzir o povo de Israel, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui é um texto meio grande, a gente pode ver. Explicar a origem de certas leis que pareciam muito estranhas para aquele povo que havia passado tanto tempo no Egito. Por exemplo, algumas perguntas aí. Deixa eu passar aqui a câmera, que aí eu vou lendo aqui, né? Como eu estou aprendendo agora. Por que guardar o sábado? Porque Deus trabalhou em 6 dias e descansou no 7º dia. Por que ser fiel no casamento? Porque Deus criou 2 homens e uma mulher e não 2 mulheres e um homem. E sim o primeiro casal, essa é a razão pela qual não adulterarás, que é um dos 10 mandamentos. Por que tem pena de morte? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu ela pela vida. Por que é proibido adorar a Deus através de imagens, se durante 400 anos fizemos assim? Porque Deus é espírito e ele não é a natureza. Ele existia antes de tudo que há e é ele quem criou todas as coisas. Assim a origem de todas as leis está no livro de Gênesis também. Podemos ver isso aí. Agora aqui mais motivos, ó. Motivos do livro de Gênesis para apresentar a base moral para o povo tomar posse de Canaã. O povo podia se perguntar: por que Deus quer que invadamos essa terra e saqueamos e matemos essa gente? Em Canaã já havia 7 nações. Porque Deus criou a terra e é o dono dela e dá a quem ele quer, e a estrutura do universo está em suas mãos. E como ele criou o homem após a queda do homem relatada em Gênesis, que a gente vai ver isso aí no capítulo 3, na queda original do ser humano ali, no pecado original, né, que só fala. Gênesis levanta ali, ó, Deus levanta seu povo para subjugar os povos desviados de seu caminho, e o povo iria ser o instrumento dele para isso. Então Deus iria utilizar o povo de Israel para subjugar as nações, né? Motivos do livro de Gênesis. Mais motivos para mostrar a superioridade de Deus. Qual superioridade? Deus é o único Deus. Para mostrar a superioridade de Deus para com os deuses do Egito e os deuses cananeus também. Lá no Egito os israelitas tinham adorado ao Deus Sol, e agora eles conhecem o Deus que criou o próprio Sol, que é o Criador do Universo. Agora aqui, ó, motivos do livro de Gênesis para explicar a eleição. Para explicar o porquê Deus ter escolhido justamente eles. Porque Deus fez uma aliança com Abraão e sua descendência, isso você vai ver em Gênesis aí, ó, capítulo 17.
isto é, o povo israelita escravizado, que Deus disse a Abraão: em ti seriam benditas todas as famílias da terra, e através de ti faço uma aliança com seus descendentes. Agora, para finalizar, as fontes que Moisés utilizou, eu já tinha falado no começo do vídeo que ele não usou as fontes de cultura egípcia. Ele usou a primeira fonte, que era o próprio relacionamento íntimo com Deus, que falava com ele de muitas formas até milagrosas e miraculosas, por exemplo, aqui a imagem aqui da sarça ardente. E também Deus havia falado com ele, e também tinha aqui a tradição oral, que é o famoso conto de pai para filho, de contado de boca a boca, né? Era como se fosse uma catequese na época, desde Adão até a chegada de Moisés, né? O povo ia contando de pai para filho. Então a gente pode ver que não ficou totalmente esquecido, né? Algumas pessoas tradicionais preservavam aí a orientação da criação do universo, e quando chegou a vez de Moisés, inspirado por Deus, ele também utilizou dessa fonte. Essas são as duas fontes sumárias aí para Deus usá-lo. Então eu espero que tenham gostado aí dessa mini aula aí de introdução ao livro de Gênesis.